presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai discutir a venda de armas para Taiwan. Isso com o líder chinês Xi Jinping. Taiwan, que é considerado uma ilha rebelde pelos chineses e é uma grande aliada dos americanos. Este encontro acontece agora, a partir de agora praticamente. O presidente Donald Trump vai pousar nas próximas horas lá na capital Pequim e amanhã, sexta-feira, tem agendas importantes com as lideranças chinesas. Durante o encontro, Trump também deve abordar o descontentamento da China sobre a questão da inteligência artificial, os minerais raros, as terras raras, enquanto a China ali trabalha também para ter uma grande importância ao redor do mundo. Já tem, porque é a principal fonte dessa riqueza e o Brasil vem logo atrás. Tem outros tantos assuntos, inteligência artificial. Sim, são coisas complexas, Por isso nós convidamos o Pedro Steinhagen para falar conosco. Ele é doutorando em política internacional da Universidade Fudan. Inclusive, fala direto da China com esse destaque especial. Pedro está conectado aqui conosco, pode entrar ao vivo com a gente. Ele vai aparecer aqui em nossa tela, agora sim. Pedro, uma ótima tarde aí para você, Aqui estamos iniciando o dia, mas aí, salvo engano, já às 5h40 da manhã. Ótimo dia. Olá, João. Um prazer estar de volta. Muito obrigado para falar de um tópico super importante. Exato. Vamos lá, então. Você que está já à frente do tempo, também à frente das pesquisas sobre o assunto. 5h40 da tarde por aí. E vocês, certamente, acompanhando com bastante proximidade esta chegada de Donald Trump em algumas horas aí na China. Primeiro, eu queria tratar contigo exatamente qual a sua observação inicial desta viagem de Trump, uma viagem de um presidente americano que não acontecia desde 2017. O próprio Trump, no primeiro mandato, foi aí a Pequim e Joe Biden resolveu não fazer o mesmo. Agora, uma visita importante. Qual que é a sua análise inicial sobre esta agenda de Trump e de Xi Jinping? Exato, João. Já é uma visita que não acontece há praticamente 10 anos. A última foi feita pelo próprio Trump. E há uma expectativa de que saiam alguns acordos desse encontro, principalmente do ponto de vista de comércio e de investimentos, ainda que não haja nada muito grande. Essa é uma conversa difícil, muitos tópicos ali complicados vão ser trazidos, tópicos sensíveis, mas há uma expectativa de que sim se saia com resultados, principalmente para o lado chinês do ponto de vista das tarifas, para que haja uma manutenção da estabilidade na relação entre China e Estados Unidos. Isso favorece também a economia chinesa, favorece a inserção internacional da China. E do lado do Trump, possivelmente o maior ganho dele, diante de um momento de muita crítica em relação à sua estratégia no conflito com o Irã, o seu maior ganho poderá ser, então, ele que precisa tanto demonstrar algum ganho diante desse conflito, possivelmente será, então, uma potencial auxílio da China na mediação do conflito junto ao Irã, para que a poeira possa baixar um pouco. Ainda não é certo se isso vai acontecer, o quanto que a China, de fato, vai se envolver nessa mediação, que tem sido feita majoritariamente pelo próprio Paquistão, pelo menos nas notícias que nós vemos, mas sabemos que a China tem boa relação com o Irã, inclusive o Irã, que é um membro recente dos BRICS. Então, assim, há uma expectativa de que essa conversa possa acontecer e que alguns objetivos concretos possam ser atingidos, como você mesmo falou, nas áreas de inteligência artificial, na conversa em relação a Taiwan, que é um tópico certamente muito espinhoso para os dois lados. A gente pode tratar mais disso daqui a pouquinho, se for o caso, mas sim, não quero tomar aqui muito tempo nesse momento inicial. Não, certamente quero falar disso, de inteligência artificial. Quero colocar antes só um tema que é importante aqui para o Brasil, em especial, e que eu não citei, e vai muito, inclusive, ao encontro deste momento, porque a União Europeia acabou de emitir uma decisão, que barra a compra de carne brasileira, entre outros produtos de origem animal, a partir de setembro. Claro que até lá as coisas podem ser resolvidas, mas é uma notícia muito impactante e negativa para a nossa economia, para os nossos produtores. Por que eu estou citando isso? Porque a China também tem divergências em relação aos Estados Unidos e que beneficiam, de certa maneira, o Brasil na exportação de carne, estabelecendo ali um impasse muito grande na compra de carne americana e, consequentemente, tem que procurar
outros produtores, né? O Brasil é um deles. Mas o Brasil também tem uma cota, né? Que já está até avançada, pode ser estourada rapidamente neste ano, o que impediria mais exportações aos chineses. Então, primeiro eu quero entender por aí por que a China tem essa política, né? Em relação aos Estados Unidos e em relação ao Brasil, e se pode haver algum tipo de mudança, uma relação melhor Trump e Xi Jinping, que permita a exportação de carne americana para os chineses, o que, consequentemente, viraria o jogo para a gente. Em vez de nós sermos beneficiados, poderíamos perder mercado. Isso. Na realidade, essa rivalidade entre China e Estados Unidos, ela de alguma forma beneficiou o Brasil do ponto de vista da exportação de produtos agrícolas. Nós aumentamos nossa capacidade de exportação para a China, né? A quantidade de produtos que nós exportamos, por exemplo, em termos de soja, que foi diminuída a compra de soja por parte da China junto aos Estados Unidos. Então, há uma possibilidade também, né? Além de todos os tópicos que nós já comentamos, terras raras, tecnologia, enfim, Taiwan, há também a possibilidade de que parte do acordo envolva produtos agrícolas, né? Parte do acordo entre China e Estados Unidos. Dentre esses produtos agrícolas, sem dúvida nenhuma, isso envolveria soja e carne bovina, né? Como você bem comentou. Então, o Brasil agora aumentou muito sua capacidade de exportação de carne bovina, enfim, sua produção, e passa, então, por esse momento de que uma definição externa também pode vir a impactar, né, a quantidade de produtos exportados por parte do Brasil. Do lado da China, ela geralmente tem esse tipo de atitude, né, em busca de diversificação de parceiros, justamente porque segurança alimentar é um tópico primordial dentro da política interna da China, uma preocupação constante do governo, tanto por fatores históricos, né, grande parte da população chinesa passou fome durante muito período, a ponto de que uma das formas de se perguntar se outro estava bem em chinês durante muitos anos era Nichilama, ou seja, você já comeu? Então, isso demonstra, né, eu trago sempre esse exemplo, porque isso demonstra o grau de preocupação que a população chinesa tem com a questão da segurança alimentar. Então, ela tem essa preocupação também com diversidade, em diversificar suas parcerias na importação de produtos agrícolas. Isso perpassa, por mais que tenha uma parceria muito grande com o Brasil, né, o comércio com o Brasil apenas cresce. O Brasil, no ano passado, foi o principal ponto de investimento externo da China. Então, a conexão com o Brasil ela é muito forte, mas isso não inibe a China de buscar a continuidade na diversificação das suas parcerias, seja em produtos agrícolas, seja inclusive em outros tópicos. Agora, vamos falar sobre o tópico Taiwan, portanto, já há décadas e décadas no noticiário, agora volta mais uma vez e destacando, sobretudo, a importância do assunto até quanto à tecnologia, né? Falaremos depois dela no quesito de terras raras, mas já podemos introduzir, porque por lá tem uma indústria de semicondutores essencial. Mas até sob o ponto de vista militar, né? Porque a China diz que não só quer, como vai tomar o controle de Taiwan nos próximos tempos, e os Estados Unidos, em outros mandatos, já garantiram que não deixarão isso acontecer e enviam bilhões e bilhões de dólares em equipamentos, em financiamento, para que os taiwaneses, inclusive, comprem das indústrias americanas muitas armas, mísseis e por aí vai. A China quer que os Estados Unidos mudem a perspectiva de relação com Taiwan. É possível imaginar isso, mesmo com Donald Trump, por exemplo, brigando com aliados, como a União Europeia, algo que talvez ninguém imaginasse que nesse nível fosse possível. Dá para acreditar que o Trump pode ser convencido pelos chineses a mudar também o critério em relação a Taiwan? O problema principal, João, nessa negociação com o Trump é que o Trump é altamente imprevisível. Então, mesmo que seja feito um acordo nesse sentido nesse momento, nada garante que daqui a alguns meses ou até num próximo mandato isso não seja revertido, certo? Essa que é a grande questão. Então, há uma grande suspeição hoje dentro da China, né, por parte do governo chinês, por parte dos próprios chineses, da sociedade chinesa, em relação aos Estados Unidos e aos acordos que são feitos em relação aos Estados Unidos. Se isso já acontece, como você bem disse, junto aos parceiros estadunidenses, quanto mais em relação à China. E aí a gente entra no tópico Taiwan. O Taiwan é a principal moeda, eu diria, né, de troca ali nessa relação agora, nessas negociações para a estabilização da relação sino-estadunidense. E disso não há dúvida, né? O Xi Jinping já comentou a importância de Taiwan nessa conversa, a importância que Taiwan tem para a política externa da China, para a política interna da China, né, nas suas relações com os demais países e na sua relação com o próprio território. Justamente porque Taiwan
é vista pela China como uma questão interna do Estado chinês. E a China tem, inclusive, né, um dos seus objetivos do centenário da República Popular da China, em 2049, é a reintegração total do território. Ou seja, isso significa a reintegração de Taiwan, assim como já foi feito, por exemplo, com Hong Kong e Macau, após as tomadas, né, imperialistas ali no século passado. Portanto, é uma preocupação constante do presidente Xi Jinping, é um tópico que vai ser debatido, sem dúvida nenhuma, por parte do Xi e do Trump nessas negociações, e é um tópico muito sensível também. Os Estados Unidos têm uma tradição, desde a década de 70, de adotar o princípio de uma só China, mas, ao mesmo tempo, adotam também um ato, né, de reconhecimento de Taiwan, de aceitação de relação de Taiwan, não como um Estado, mas do ponto de vista comercial e cultural. Né? E, inclusive, posteriormente, expandido justamente para uma potencial troca militar na compra de armas de Taiwan. O que foi feito para possivelmente a ira do presidente Xi Jinping na própria semana passada, em que o Congresso de Taiwan chegou a aprovar uma nova compra de cerca de 25 bilhões de dólares de armamentos dos Estados Unidos. Então, sem dúvida nenhuma, esse vai ser um tópico bastante sensível, mas altamente importante nessa troca entre os dois países. Não acredito que os Estados Unidos vão chegar a mudar uma posição, né, tradicional de décadas por conta disso, mas pode ser uma moeda de troca, sim, pelo menos sob a administração Trump, já que o Trump já demonstrou em outras falas que não dá tanta importância assim para Taiwan, né, e para esse status quo de Taiwan, como outros presidentes dos Estados Unidos deram. Muita gente fala, né? A China está de olho lá na Ucrânia, quer saber como os Estados Unidos reagem à tentativa da Rússia de tomar o território. Aí também olha para outros pontos do mundo para entender, vai tateando, né? Olha, será que é a hora de invadir? Será que é a hora de dialogar? Coisa do tipo. Agora, a gente está se encaminhando... Sim, mas veja, por favor, só um último ponto aqui disso que você comentou, que agora me veio em mente. A China, na realidade, embora tenha esse discurso, né, grande parte da tentativa dela é de atrair Taiwan por outros meios que não sejam os meios militares. Então, esse é um ponto também importante da gente notar aqui. Perfeito, exatamente. É bem mais preferível, né, digamos assim. A gente está chegando ao fim aqui praticamente, Pedro, mas dá ainda para questionar o seguinte, em relação às terras raras, né? Qual o tamanho, né? Em inglês, né, se fala leverage, né? Ali a vantagem, né, que a China tem em relação a este assunto quanto aos Estados Unidos. E até que ponto o Brasil também não entra nessa história, porque nós estamos ouvindo cada vez mais falar sobre isso. Recentemente aprovado aqui, em parte do Congresso, uma política nacional para as terras raras. E quero saber se o Xi Jinping não aparece mais forte nessa conversa, até em relação do que haveria uma posição dele antes da guerra do Irã, levando em conta que este encontro, inclusive, chegou a ser adiado por causa do conflito. Exatamente, era um encontro que deveria ter acontecido há algumas semanas, foi adiado para agora, justamente por conta do conflito. O Xi Jinping, por vários motivos, isso vários analistas estão dizendo, o Xi Jinping aparece à frente, né, do ponto de vista ali numa balança de poder, no equilíbrio, o Xi Jinping aparece à frente como favorito, né, com mais peso para poder negociar com o Trump do que o contrário. Isso sem dúvida. Inclusive, até acho que um ponto interessante aí de contrapartida desse encontro entre o Xi e o Trump é que durante justamente esse encontro entre os dois vai acontecer ao mesmo tempo um importante encontro dos BRICS. Né? Não é ainda um grande summit, mas é o encontro dos chanceleres dos BRICS. Então isso também demonstra a força, né? Acho que é um ponto interessante ali, porque é justamente o encontro entre os dois principais líderes das duas maiores potências do mundo, ao mesmo tempo que o encontro da principal plataforma que é considerada como grande representante do Sul global. Né? Ali acontecendo ao mesmo tempo. E o que também reforça esse papel do Xi, enquanto líder da China, diante desse grande Sul global e diante das demandas, né, por uma maior democratização do sistema internacional. No que concerne as terras raras, como você mencionou, a China tem uma vantagem enorme, né? É uma das maiores produtoras ali, consolidadoras das terras raras, enfim, tem uma importância fundamental justamente para a produção de microchips, de outros artefatos, dos quais os Estados Unidos precisam, inclusive do ponto de vista até militar.
e de tecnologia. Então, sem dúvida, a China tem uma importância muito grande nisso e vai fazer uso desse desequilíbrio, né, no acesso às terras raras junto aos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, vai ser um ponto fundamental. E o Brasil entra nessa equação também de maneira muito importante, porque é amplamente considerado como o potencial segundo lugar, né, com concentração de terras raras. A gente ainda não tem a capacidade de produzir necessariamente essas terras raras, de fornecer essas terras raras ao mundo ainda, como é o caso da China, mas há um potencial muito grande aqui no território, sendo que a gente ainda não mapeou, né, a maior parte do território e já sabemos a quantidade de terras raras que temos. Não é à toa que a própria China visou a fazer acordos com o Brasil justamente para explorar essas terras raras. Foram acordos que apareceram nos planos decenais de cooperação entre Brasil e China e que aparecem nas negociações quando os dois presidentes se encontram, né, o presidente do Brasil e o presidente da China. Então, sem dúvida, é um ponto importante também para o Brasil. Nós temos nova legislação sobre esse aspecto e ainda muito a avançar nesse ponto. O Brasil tem toda a capacidade, né, sabendo fazer uso disso de maneira estratégica, de ser um ponto ali de negociação, justamente, inclusive, de maneira inteligente, no seu contraponto ali num equilíbrio entre Estados Unidos e China, inclusive para buscar essa suposta neutralidade, que é uma tradição, né, da política externa brasileira. Pedro, quero te agradecer demais, viu? Muito obrigado, foi ótimo te ouvir aqui mais uma vez. Fazia tempo que não conversávamos, mas que bom que este momento aconteceu agora, um momento muito delicado, complexo e precisa de pessoas capacitadas como você para nos auxiliar. Um grande abraço, ótima quarta-feira, ótimo fim de quarta por aí, né? Já vou te desejar uma ótima quinta. Obrigado. Muito obrigado, João. É sempre um prazer estar de volta. Conte comigo sempre. Um abraço a todas e todos que nos assistem e a você. Valeu, um grande abraço para você.